quando eu comecei a lecionar, que foi em 2014, né, que eu mudei de área, fiz faculdade de filosofia e tal, mudei e tal, e em 2015 foi quando aconteceu aquele negócio de umas alunas, um pessoal do movimento negro, invadiu uma aula na USP para falar de cota, né, numa aula de economia lá, e aí tinha um aluno filmando, assim, né, com o celular, e eles começaram a discutir e tal, lá e tal, saiu um maior debate, isso aí, negócio. Isso viralizou. E eu me lembro de ter visto esse vídeo e fiquei escandalizado. Eu falei, meu, o que está acontecendo, né? Porque eu nunca tinha visto aquele tipo de abordagem tão violenta quanto aquela. Eu fiquei muito incomodado com aquilo lá. Falei, caramba, mas como é que pode? Onde é que esse pessoal vai parar com esse tipo de luta, de abordagem e tal? E aí eu fiz um comentário no Facebook. Fiz um post curtinho, escrevi lá uma frase que eu já nem me lembro mais direito qual era. E aí um amigo, o Bruno Garchagen, não sei quem conhece, um escritor, Bruno Garchagen, que tem um livro chamado Pare de Acreditar no Governo, muito interessante. O Bruno falou, caramba, cara, muito legal aquilo que você escreveu. E ele, na época, ele comandava o podcast do Instituto Mises Brasil. Falou, pô, você não quer participar do podcast do Mises? Eu falei, não quero, eu não tenho nada para falar desse assunto. Né? Isso aí, para mim, já está... Não é um assunto que me preocupa, né? E ele insistiu, e aí eu participei. Então, a minha, digamos assim, carreira como alguém que pensa a questão racial no Brasil começou com esse podcast do Mises, Por causa que foi em 2015. Do vídeo que viralizou. Por causa do vídeo que viralizou e dos comentários que eu fiz, e aí o pessoal começou a me conhecer e tal. Então, a partir daí, eu falei, poxa, não tem ninguém pensando assim, desse jeito? Então, porque eu percebi claramente que tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu tinha aprendido, que eu tinha, né, digamos assim, assimilado do problema racial brasileiro e o modo como eu aprendi a lidar com isso e a lutar contra isso e coisa e tal, tudo aquilo estava sendo substituído, ou tinha sido já substituído, por um tipo de demanda, digamos assim, reivindicatória. Então, assim, até a minha geração, e talvez uma geração depois de mim, a questão tinha de ser enfrentada a peito. Né? Meu pai falava, ó, é o seguinte, ninguém vai fazer nada por você. Então vai para cima. Ah, mas o racismo... Não tem esse negócio de vai para cima. Vai. Você quer fazer? Onde você quer chegar? Então você vai. Ah, mas não tem esse mais eu não vou. Não, vai, começa a fazer, e aí o resto acontece. Né? Então, é claro que parece meio ufanista falar isso, né? Ah, vai, acontece, não é para todo mundo que acontece. É óbvio que não é para todo mundo que acontece. Mas uma coisa é certa, alguma coisa acontece. É melhor do que ficar esperando também. também. Melhor do que não fazer nada. Sempre é melhor. Sempre é melhor. Você pode não chegar exatamente onde você quer chegar, você pode não ficar milionário, você pode não conseguir muita coisa. Mas o esforço de você chegar a 2 passos à frente daquilo de onde você estava, já é um ganho. Então, meu pai falava, vai para cima. Eu olhava para ele e vi todo o esforço que ele fez. Inclusive, assim, o meu pai morreu em 2012, num processo assim, de câncer, muito triste. Eu era muito ligado ao meu pai. Foi muito triste, assim. Eu fiquei uns 6 meses sem conseguir trabalhar, assim, de luto, assim, de chegar no trabalho e simplesmente não consegui fazer nada. Então, agradeço muito aos meus chefes da época que entenderam muito bem isso tudo e tal, o processo de luto que eu vivi. Mas hoje eu me sinto assim como quem carrega o legado do meu pai. Então, eu acho isso bacana, acho que ele está feliz onde estiver. E assim, eu era muito ligado a ele. Então, eu olhava para ele, todo o esforço que ele fez, e eu me lembro no dia do enterro dele, mais de uma pessoa vir a mim e falar assim, cara, o seu pai me ajudou a me formar. E meu pai não era rico, cara. Assim, ele era um profissional liberal. Tinha dia que tinha dinheiro, tinha dia que não tinha dinheiro. Gostava de gastar dinheiro, então não juntou dinheiro, não juntou nada. A única coisa que minha família tem é a casa que minha mãe mora, só. Não tem mais nada. Então, teve época que ganhou uma grana, que teve bons clientes e tal. Então, pegava dinheiro com a mão esquerda e gastava com a direita. Né? Gostava de presentes caros para minha mãe, assim como a joia, não sei o quê. Meu pai era um cara de bom gosto, né? Então, ele gastava o dinheiro que ele ganhava. Então ele não tinha grana assim para ficar bancando os outros, mas ele dava um jeito.
Se você chegasse no meu pai e falasse assim, ó, eu quero estudar e não tenho dinheiro, ele falaria para você, então vai lá e faz a inscrição. E aí nós vamos dar um jeito. Caramba. Então, mais de uma pessoa, no enterro do meu pai. Uma delas, o Chico, que é um empresário, um médio empresário, de uma empresa para a qual meu pai trabalhou por mais de 50 anos. E eu lembro do seu Chico falando assim, chorando, assim, falando, olha, tudo que eu sei foi o seu pai que me ensinou. Por quê? Porque meu pai trabalhou com a família dele, ele nasceu, o meu pai já trabalhava com a família dele. Então, ele cresceu com meu pai trabalhando com a família dele. E esse negócio dele ajudar as pessoas a fazer faculdade, né? Então, ele ajudou um monte de gente. As pessoas vinham falar, olha, seu pai me ajudou a pagar minha faculdade, hoje eu sou contador, hoje eu sou advogado, não sei o quê, porque seu pai ajudou. E eu fiquei pensando, caramba, mas de onde ele tirava dinheiro para fazer isso? Mas ele fazia. Ele dava um jeito. Ele dava um jeito. Então, quer dizer, sozinho, sem falar nada para ninguém, sem levantar bandeira de nada, sem participar de movimento algum, ele fez aquilo que ele pôde e fez bastante, né? Então, eu olhava todo esse panorama na minha juventude, eu olhava a minha mãe, né? Quando eu comecei a ir para a escola sozinho, ela voltou a estudar, né? Falou, vocês já estão tudo crescidos, você já está indo para a escola sozinho, Agora eu também vou posso ir estudar. atrás da minha parada. Né? E ela voltou a estudar. Também fez supletivo. Eu lembro de acordar para ir para a escola, e ela acordava comigo, né, ia preparar as coisas para eu tomar café antes de eu saía, ela pegava os cadernos dela e ia estudar, em casa. Caramba. Então, eu olhava, e aí voltar a trabalhar aos 57 anos. Então, eu não tinha nenhuma desculpa para, mas isso e de repente... Não. Você tinha os exemplos em casa. Em já. casa. Né? Eu sei que muita gente não tem, certo? Eu sei que muita gente não tem. Eu sei que muito jovem hoje não tem nada. Né? Como diz a música do Racionais, ele se espelha em quem está mais perto. Né? Se ele não tem gente que ele possa ter de modelo por perto, ele acaba se espelhando no aviãozinho, no cara que tem o tênis da hora, já tem carro, moto. E o que esse cara está fazendo? Tá traficando. Né? Então, claro, tive amigos que caíram nisso, que caíram nas drogas, que foram... Eu tenho amigos, mas eu tinha exemplos muito fortes em casa, né? De pessoas que vieram da pobreza, né? O que eu falei da minha mãe, assim, veio de Minas para cá, com a minha avó com 7 filhos, né? Meu avô largou e voltou para Minas, ela criou os filhos sozinha, né? Então, todo esse background não me dava chance de reclamar. Então, quer dizer, claro, meu pai me ajudou o quanto ele pôde. Fiz um curso técnico, ele pagou o meu curso técnico, eu terminei, trabalhei. Então, a minha faculdade eu já paguei com o meu dinheiro. Então, a gente, na época, não tinha essa coisa de USP, tem que fazer a faculdade pública, porque eu não vou pagar e tal. Geralmente, a gente trabalhava e pagava. Era uma coisa tão distante que não dava para ficar pensando nisso. Nem pensava, entende? Não, Aí fui lá, quando eu passei no vestibular, para fazer processamento de dados, em 94, eu entrei. Eu falei, bom, eu quero um desconto. E aí eu fui atrás. Fui lá, conversei com todo mundo dentro da faculdade, até eu arrumar 30% de bolsa. E fiz, e paguei. Terminei. Ainda aí passei um tempo e tal. E quando eu fui fazer filosofia também, obviamente, paguei e tal. Então, não tinha muito essa coisa de ficar, vamos requerer, vamos... Não tem, velho, não tem. Você não pode ficar esperando... Juntar um povo e vamos pra rua. Entende, cara? Não, faz aí, entendeu? Na hora que você conseguir, você chama um, vem com outro e tal. E eu tinha amigos muito próximos que também estavam... Era o mesmo pensamento. Era difícil você encontrar, assim, né? Uma pessoa, não, vamos lá, que temos que mudar tudo e tal. Não tem... Não dá tempo, velho. Se eu parar para ir lá e querer mudar tudo, eu vou atrasar o meu, vou atrasar o de quem está perto de mim, e de repente eu não consigo mudar tudo. E perdi tempo com esse negócio aqui. Então, a militância tem o seu lugar? Tem. Né? O movimento negro, ou os movimentos negros, fizeram coisas importantes na questão racial brasileira, digamos assim? Fizeram, sim. Eu acho que o movimento negro... tem méritos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita?
Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.